infantil. E antes de entrar no desenvolvimento propriamente dito, eu queria pensar um pouco assim numa linha daquilo que é normal e naquilo que não se pode considerar normal, e pensar um pouco também nos cuidados que a gente como pais ou familiares tem que ter, tá? Então assim, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a maior parte dos atrasos no desenvolvimento, eles não são necessariamente atrasos patológicos. Eles são atrasos em decorrência do próprio processo. Pais ou familiares que são superprotetores, por exemplo, à criança, ou então que agem com certa negligência, tá? Esse é o principal fator de atraso no desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, a criança vai desenvolver a linguagem, tá? Basicamente, o que é muito poderoso em relação à criança são os estímulos, são os alimentos. Então, a criança vai começar a falar a partir da sua necessidade, tá? Então, se ela tem a sua necessidade muito prontamente suprida, ela vai ter um atraso nesse desenvolvimento. Então, por exemplo, vamos supor que a criança se alimente de fruta. Vamos supor que essa fruta está em algum lugar acima da criança. Vamos supor que a criança faz assim e o adulto simplesmente pega a fruta e entrega para a criança. Então, o que acontece? A gente, nesse momento, inibiu o esforço natural da criança de tentar verbalizar. Então, essa criança que tem tudo na mão, provavelmente vai ter um atraso na fala. A mesma coisa a gente poderia dizer sobre, por exemplo, o atraso motor. Então, se essa criança fica, por exemplo, muito num disquinho, ou se ela fica muito no andador, ou se ela fica muito... hoje em dia tem aqueles carrinhos, assim, tipo quadriciclo, e ela fica muito tempo, né, nesses lugares. E também, se ela, ao invés de engatinhar para pegar as coisas que ela quer, ela tem tudo muito na mão, isso pode vir a causar um atraso no desenvolvimento. A gente precisa olhar para isso para poder prover os cuidados necessários. Então a dica para vocês é assim: estimulem muito a criança de vocês. Estimulem que essa criança engatinhe, estimulem que essa criança fale, ainda que essa fala não esteja devidamente organizada, não tem problema, tá? Deem possibilidades para essa criança manusear muitas coisas. Deem condições para essa criança ver muitas cores e poder se apropriar desse universo de estímulos. E isso vai ajudar essa criança a se desenvolver. Se, no entanto, você, tomando todos esses cuidados, conversando com o CNEI, observa que a sua criança não tem um desenvolvimento correto da fala ou um desenvolvimento correto motor, você talvez aí precise procurar ajuda, né? Aí você, se tem um atraso na fala, você pode pedir ajuda de uma fonoaudióloga. Se você tem um atraso motor, você pode pedir ajuda para um médico, para um psicólogo, tá? Então, é somente nesses casos que eu acho que a gente realmente deve se preocupar. Mas na sequência a gente vai estar falando do desenvolvimento em cada uma das fases. Mas por hoje era mais ou menos isso. Até mais!